Em algum momento durante a minha vida eu comecei a estranhar o que me era dito na escola e na sociedade. Comecei a estranhar as coisas que eu escutava. Então eu ouvia que o caminho padrão que era apresentado na minha frente é que eu ia terminar a escola, eu ia entrar numa faculdade, eu ia, terminar essa faculdade, tirar boas notas, entrar num bom trabalho, trabalhar duro, né, e ir subindo nas posições para que e continuar repetindo esse processo com aquela rotina de 9 a 5, 5 dias por semana. Ahn, eu ia ser aquela situação de eu estar tipo, de saco cheio do trabalho, mas eu precisar pagar as contas. E eu, quando chegar sexta-feira, eu estar torcendo para sexta-feira chegar desde o começo da semana. E aí passar o final de semana, né, aproveitando a vida de verdade, né, a vida livre de verdade. E domingo à noite eu já ia ter aquela depressão pré-segunda-feira, sabe? Esperando que a semana vai começar e agora, puta que merda, vou ter que fazer tudo aquilo de novo, eu não vejo a hora de sexta chegar de novo. Eu. Em algum momento eu comecei a estranhar esse papo, né? Então eu estava falando que. Falavam que pra mim. Falavam que a escola é o melhor período da sua vida. E eu olhava pra mim e falava, que merda, fudeu, né? Se esse aqui é o melhor período da minha vida, eu tô fudido, porque. porque não tá muito bom não, bicho. É, então eu olhava pra isso e eu falava, bicho, eu tô lascado se esse realmente for o melhor momento da minha vida. E aí eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, né, eu abri o YouTube, eu sei lá quantos anos eu devia ter, sabe, 14, 15 anos de idade. Por aí, eu não sei, eu era novo e eu resolvi abrir o YouTube, eu pesquisei assim, como ganhar dinheiro sem esforço. E aí eu comecei a entrar nesse buraco negro, né? Você vai encontra os canais de investimento, encontra essas coisas, e descobre rapidamente o que é renda passiva, porque esses são os vídeos que fazem mais sucesso, né? Aquele dinheiro que você ganha sem ter que colocar num trabalho ativo, passivamente, então tipo dividendos, aluguel, essas coisas. Aluguel, né? Aluguel dá um trabalho, porque você tem que. O seu papo outra hora. E eu caí nesse buraco da renda passiva. E eu comecei a entrar nesse buraco do dinheiro fácil, entendeu? Dos youtubers de dinheiro fácil, dos influenciadores de renda passiva, né, dos sete, fontes de renda que vão te pagar sem você ter que fazer nada e você vai ganhar dinheiro dormindo e não sei o quê. E eu fiz até day trade, para vocês terem noção. Obviamente eu perdi dinheiro com day trade, mas o que acontece é que o grande problema não é só esse. O grande problema é que eu comecei a tentar pegar dessa filosofia e meio que sem nem perceber, meio que inconscientemente, transplantar essa forma de pensar para as outras áreas da minha vida. Então não era só no trabalho e no dinheiro que eu queria ganhar ele fácil, sem esforço e passivamente. Eu também queria que todos os outros resultados da minha vida viessem de forma fácil e passiva. E isso eu não tenho que fazer muito esforço. Então eu achava que eu ia fazer 30 dias eu ia ficar fazendo flexão em casa e eu ia estar shapeado, eu ia estar forte, não sei o quê, né, entendeu? E eu ia fazer o treino minimalista onde eu só faço um exercício e esse exercício mágico ele vai me deixar sarado e bonito e confiante. Ou eu acreditava que, sei lá, que eu não ia ter que me esforçar muito para conseguir as coisas. E aí, quando você existe um perigo muito sério que quando você transplanta esse tipo de pensamento para as outras áreas da sua vida, é porque você vai rapidamente perceber que a realidade não liga porque você acredita sobre a realidade. A realidade funciona da forma com que ela funciona. Né? A é igual a A e o mundo vai funcionar de uma certa forma e não tem nada que você pode fazer sobre o assunto. Não adianta chorar, não adianta reclamar. Né? Os fatos não ligam para suas opiniões, para suas emoções e para suas opiniões. Então eu rapidamente percebi que. Rapidamente não, eu ia percebendo que não estava funcionando. Que eu não estava mudando, que eu estava a mesma coisa. Que eu não estava fazendo progresso nas áreas que eu queria fazer progresso. Né? Que eu não estava mais perto de ser a pessoa que eu queria ser. E eu não estava mais perto de fugir daquela vida que eu tanto tinha medo de acabar com. Eventualmente, obviamente, que eu saí, por isso que eu tô falando pra vocês agora, eu saí desse buraco, né? Senão eu estaria fazendo um vídeo de 7 formas de ganhar dinheiro dormindo. Mas eu consegui, eu saí dessa vida, né? Eu entendi que não é esse o caminho e uh, a gente pode tirar algumas lições importantes dessa história que eu contei. O argumento mais simples, quando você olha de uma forma meio superficial e meio rápida, é: bom, você era um moleque que você estava tentando descobrir o que funcionava, e aí você não tinha nenhuma instrução, você era meio ignorante no assunto, meio não, você era completamente ignorante no assunto, não teve ninguém para te guiar pelo caminho correto,
E você acabou encontrando coisas e acreditando em coisas que no final não estavam certas, mas você mudou de opinião, porque você descobriu o que é a coisa mais correta de se fazer, a coisa que funciona melhor. Isso é uma análise superficial, até. É uma análise que você olha e fala assim, ah, beleza. É isso aí, ok, faz sentido, bola pra frente. Mas se você olhar mais fundo, você percebe que eu não só fiz isso, mas como eu fiz uma coisa anterior a tudo isso, que eu ignorei tudo que existia de tradição, tudo que existia de conhecimento já acumulado das nossas gerações anteriores, da toda a história da humanidade, de todos os grandes homens da humanidade. Eu ignorei a tradição. Eu ignorei aquilo que nos foi passado de mais importante pelos nossos antepassados e pelos grandes homens da história. Eu tive que descobrir, né, conforme eu ia estudando sobre vários assuntos, estudando mais e mais e mais, e lendo, e vendo vídeo, vendo curso, e vendo essas coisas, eu ia chegando a aquela frase, aquele ditado popular, eu ia chegando inevitavelmente à ideia de que todos os caminhos levam a Roma. Então quando você vai entrando, esses argumentos eles vão parando de se sustentar, a ideia de dinheiro, renda passiva, vai parando de sustentar na realidade, e você vai chegando a encontrar o mesmo caminho que já te foi dito desde sempre, que é trabalho duro, construa um negócio, construa a sua carreira, aí você vai ganhar dinheiro e aí você consegue investir esse dinheiro para construir essa renda passiva. Você não vai ficar rico sem esforço. O que enriquece é o trabalho, não é o investimento. Ninguém fica rico investindo, você fica rico trabalhando e depois você investe para fazer esse dinheiro te gerar mais dinheiro. Então, a tradição, o conhecimento milenar que nos foi passado já dizia isso, já estava lá. Os caminhos já levavam todos a Roma, mas eu estava no começo deles e eu vi eles se saindo um em cada direção. E eu olhava para aquilo e falava: bom, eu acho que esses caminhos levam a lugares diferentes, mas no final todos os caminhos levam a Roma. A lição é: na história já existe coisas que você deve fazer, né? Já foi descoberta, já foram descobertas, já pensaram no que você precisa fazer para ter uma vida melhor, para melhorar a sua vida. Então eu separei alguns 4 tópicos aqui. Existe um caminho milenar, um caminho que já foi traçado por pessoas que já cometeram os erros que a gente vai cometer na vida. Pessoas que já cometeram esses erros e já encontraram a solução para esses erros. A gente está aqui patinando numa coisa que já existe. Esse é o perigo da ignorância, esse é o perigo de você não estudar, esse é o perigo de você não ter uma direção correta de o que você tem que fazer e ver e tal. Porque você acaba patinando nesses caminhos esquisitos e para no final você não chegar em lugar nenhum e você olhar para aqui e falar que, nossa, aquela coisa que eu neguei porque eu achei que era balela, ela funcionava no final. É a tradição. A tradição funciona. Por isso que ela sobreviveu há tanto tempo, porque ela funciona. Então, as 4 coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida. Bom, a primeira delas é exercício físico. Né? Você separar uma hora do seu dia de exercício. Isso, de novo, você fica assim, você fala, caralho, você contou toda essa história para no final mandar eu treinar. Mas é isso mesmo. Esse é o grande erro, é você achar que existe uma fórmula mágica, existe achar um grande atalho, né? Como diria Miyamoto Musashi, não deixe que vosso coração se perca em atalhos. E você acha que tem um atalho e você ahn, ignora o básico. A gente fica procurando a fórmula mágica, a ferramenta mágica, o truque correto e ignora o básico. Então a primeira coisa é faça exercício físico. A segunda coisa é crie o hábito da leitura, né? De você ler livros de verdade. Eu não tô falando para você ficar lendo, sabe, meme ou ficar lendo artigo na internet ou ficar lendo essas coisas. Leia livros escritos pelas grandes pessoas, livros escritos que tenham conhecimento de verdade. Depois disso a gente tem trabalho, porque o trabalho é o que enriquece. Né? O trabalho enriquece, é você construindo uma carreira de alto valor, uma carreira onde existe um potencial para ganhar bem e bastante, ou você cria o seu próprio negócio, mas tudo isso depende do trabalho. Né? Se você está o trabalho é o que permite, né? Eu vi hoje no stories do Ícaro de Carvalho que ele falou de uma forma muito interessante que o trabalho talvez seja a característica mais importante, né? Esse amor ao trabalho seja a característica mais importante que um homem pode ter, porque o que define um homem, o que faz o homem é a sua capacidade de amar, proteger e prover. E para fazer essas 3 coisas ele precisa do trabalho. E por último, a espiritualidade, que é uma coisa que poucas pessoas falam, porque no final das contas a gente acaba falando de religião, e isso é um assunto polêmico de falar na internet, as pessoas ficam muito afetadas com o assunto da religião. Mas é importante que você incorpore a espiritualidade, eu não estou falando necessariamente de religião só. Eu estou falando de você ter um momento de contemplação, contemplar a beleza, contemplar a natureza, contemplar, né, a sua vida, você ler um bom livro, você
sabe? Você meditar, né? Você, por exemplo, se você tem alguma religião, você fazer alguma prática religiosa. Então, se você começar a aplicar essas coisas na sua rotina diária, né? Exercício, leitura, trabalho, espiritualidade, se você começar a aplicar essas coisas diariamente na sua vida, você vai ver que não tem como a sua vida não melhorar. Né? Você não precisa de renda passiva agora, você não precisa encontrar a técnica nova de manifestação, você não precisa fazer nada desse tipo de coisa, você não precisa pensar positivo. Né? Não importa se você pensar positivo, se você pensar negativo e fazer todas as coisas certas, você vai estar numa situação melhor. Mesmo se você não estiver pensando positivo e good vibes, entendeu? E fazendo yoga de manhã e batendo palma pro sol. Então pare de procurar essas coisas loucas, essas coisas mágicas e volta pro básico. Volta para o que funciona, volta para nossa tradição. Não abandone a tradição só porque você acredita que ela é velha e antiquada, porque ela não é. O ser humano continua exatamente o mesmo desde 5.000 anos atrás. A gente é o mesmo bicho. Mudou a roupinha, mudou o cenário, mas a gente é literalmente a mesma coisa, certo? Então, se esse vídeo fez algum sentido pra você, se você gostou, deixa o like aqui embaixo e vejo vocês na próxima semana pra gente falar sobre outras coisas, sei lá, pra gente falar sobre outras coisas. É isso então, tchau.